Olá amigos, olá amigas, tudo bem? O governo Bolsonaro, que se vangloria de dizer que nunca teve corrupção, de que já fazem 3 anos e 3 meses que não teve nenhum tipo de corrupção, está chovendo de denúncias de corrupção e provas de corrupção, né? Vejam esse caso que foi detonado esta semana, né? E que está repercutindo fortemente na mídia, em que pastores intermediam convênios e liberação de recursos para prefeituras, né? São prefeitos, principalmente pequenas e médias cidades, em que não tem como chegar ao governo, ao ministério diretamente, sem passar por uma burocracia tremenda, né? Que às vezes passa anos para ser concluída. E esses pastores, principalmente 2 que foram nominados, né, estão facilitando, né, entrando na porta lá do ministério, do ministro, do gabinete do ministro, sem nem bater na porta, por assim dizer, né? E inclusive o próprio ministro falando, né, no áudio que vocês certamente ouviram, em que o ministro fala no pastor Gilmar, que é Gilmar Santos, né, que facilitam. Isso é corrupção. E agora que eu vou mostrar para vocês que esse pastor, né, ele pediu 1 quilo de ouro para um prefeito. Veja bem, 1 quilo de ouro para o prefeito Gilberto Braga, né, que ele esteve em Brasília, o prefeito, né, no dia 15 de abril de 2021, para participar de um evento lá no MEC, né, com a presença de diversos prefeitos. No evento, os pastores ocuparam a posição de destaque na solenidade, né, com assento ao lado do ministro. Você veja que nessa foto aí estão ladeados, né, tem o Bolsonaro e tem um ministro, né, e de um lado está o pastor Arilton Moura, esse que pediu 1 quilo de ouro, segundo esse prefeito Gilberto Braga. E o prefeito famoso, aliás, e o famoso pastor Gilmar Santos, né? O famoso pastor lá do áudio do Milton Ribeiro, lá do ministro da Educação. E esse nível do governo Bolsonaro, né? Propinas para liberar verba para as prefeituras, que seria uma coisa muito corriqueira, sem precisar de nenhum intermediário, mas nós sabemos que precisa sim, né? Que a burocracia é grande, né? E principalmente nesse governo Bolsonaro, que ele tem a parte ideológica, né? E que leva a gestão dessas demandas por meio desses pastores. Ao final deste vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de crimes que essas pessoas, né, incluindo os pastores, o ministro e outros, estão incorrendo nesse caso que eu estou falando agora e que você já ouviu bastante, né, e viu também, com certeza. São vários e vários crimes. Você só aguarde até o final deste vídeo que você vai ver quais são os tipos de crimes em que esses envolvidos, né, principalmente esses 2 pastores e o próprio ministro, né? Agora eu vou mostrar aqui para você um áudio em que esse pastor que pediu propina sobre o mandato de Bolsonaro, dizendo que ele é nosso, né? Esse pastor chamado Arilton Moura, que é um dos apontados de ser lobista do Ministério da Educação, né? Que ele falou em um evento na cidade de Coração de Maria, na Bahia, no dia 7 de agosto de 2021, que o governo do presidente Bolsonaro é nosso governo, e que no objetivo lá da cerimônia, né, era
E a afirmação, na qual essa afirmação ela foi feita, era justamente apresentar o ministro Milton Ribeiro aos professores do município, né? O pastor se refere ao titular da pasta, o Milton Ribeiro, como irmão e parceiro, e diz se orgulhar de tê-lo levado à cidade, né? Esse pastor, eu repito, foi exatamente, como eu falei agora há pouco, o que pediu uma propina de 1 quilo de ouro, né? Para ajudá-lo, né? Entre aspas, né? Aí nós temos, né, o governo Bolsonaro sem corrupção, né? A população brasileira está vendo, né, o que está ocorrendo, né? Isso é em um contexto, né, em que a Polícia Federal não está investigando o governo, a Procuradoria não está investigando o governo, o TCU não está investigando o governo, a CGU não está investigando o governo, enfim, mesmo sem nenhum órgão de controle investigando de fato o governo, e se faz alguma coisa assim, algum corpo mole, o esquema de corrupção ou os esquemas de corrupção estão vindo à tona, né? Na verdade, por eles mesmos, pelos próprios agentes causadores da corrupção, né? Os próprios corruptos está vindo à tona todo esse esquema, né? Agora, como eu havia falado para você, eu vou mostrar aqui que é na verdade do G1, que ouviram vários e vários especialistas, e esses especialistas tipificaram quais são os tipos de crimes, né? Quais são os tipos de crimes em que esses agentes, né? No caso o ministro da Educação, os pastores, né? E entre outros, estão incorrendo. Vejam só aqui, vou mostrar aqui para você aqui. Improbidade administrativa, o que é? É um ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública cometidos por agente público durante o exercício de função pública. Isso encaixa perfeitamente como uma luva do ministro da Educação, né? Prevaricação. Praticar um ato contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aí encaixa perfeitamente em todos, né? Corrupção passiva. Funcionário público que solicita ou recebe vantagem ou promessa de vantagem em troca de algum tipo de favor ou benefício ao participar. Isso, inclusive, os próprios prefeitos, né, que foram beneficiados ou eventualmente beneficiados, eles estão incorrendo na corrupção passiva, né? Corrupção privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido de influência ou influência de outrem, né? Advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Quando o funcionário público patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. Tráfico de influência. Quando alguém cobra ou exige vantagem para si ou para outra pessoa em troca de influenciar ações de um funcionário público, né? Isso está muito bem encaixado em todo esse episódio, né, no caso dos pastores no MEC, né? Mas certamente órgãos devem instaurar processos de investigação. Tem-se notícia que a PGR instaurou processos de investigação. Vamos ver se vai dar andamento, né? No dia de hoje, no 23 de março, tem notícia de que a Procuradoria-Geral da República instaurou o processo para a apuração.
uma coisa é abrir processo, a outra é dar continuidade e apurar efetivamente, né? Vamos ver se isso ocorre. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Eu gostaria de ver o seu comentário, ver o que você acha sobre esse grande esquema de corrupção no governo Bolsonaro e deixe o seu comentário, a sua opinião sobre isso. E também não esqueça de se inscrever no canal. Estou aguardando. Um abraço e até mais.